Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem nos assistindo. Eu sou Ricardo Edelstein, ele é o Fábio Leonardi. Nós estamos aqui hoje no nosso primeira gravação, né, do nosso novo podcast, que é Debatendo Comex. Nós tivemos essa ideia de acabar criando esse podcast porque eu e Fábio somos amigos há muitos anos e a gente tem algumas ideias que nem sempre são convergentes, né? Ele é argentino. Não sou argentino, mas tudo bem. Enfim, mas... Seu então, pai é? Meu pai é. Meu pai é. E a gente teve essa ideia de acabar criando esse podcast porque a gente sempre teve muitas ideias e a gente acaba discorrendo sobre esses temas e muito profundo. Então a gente chegou a fazer algumas lives e tudo, mas hoje a gente tem essa ideia de acabar criando esse podcast, né? Então eu acho legal. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Fábio Leonardi Bezerra. Coloco no meu perfil hoje como idealista aduaneiro. Sou despachante, advogado aduaneiro e enfrento as causas, ou pretendo, né? Tenho tido êxito em algumas, em outras não, que o pessoal marca ou informa que seriam as mais difíceis. Dentre elas, nós temos esse tema de demurrage, que é um assunto que nos une. Eu e o Ricardo já tivemos alguns embates jurídicos, ele advoga para vários agentes de carga, eu advogo para despachantes e para empresas nessa atividade. Então, dentro dessa visão do comércio exterior, das dificuldades que os entraves aduaneiros passam para as empresas, a gente vai começar a discorrer sobre esse assunto. Bom, eu sou Ricardo Edelstein, como eu já coloquei no começo. Hoje eu sou sócio do escritório do Edelstein Advogados Associados. Nós atuamos há mais de 3 décadas na área de marítimo, aduaneiro, portuário. E eu trabalhei durante muitos anos também num transportador marítimo. Eu fiz relações internacionais também. Hoje eu participo de algumas comissões da OAB de Direito Marítimo, de Direito Aduaneiro. Faço parte também como membro da ANDIMAP, né, que é a Associação Nacional de Direito Marítimo. Também faço parte, sou membro, né, da BDM. Então, o direito marítimo e aduaneiro basicamente é o que eu respiro no meu dia a dia. Como o Fábio colocou, hoje a gente atua em segmentos da mesma área, né, mas por lados opostos. E é interessante porque a gente sempre tem um debate muito acalorado, né? Porque de fato a gente tem algumas opiniões divergentes. Então é isso, fizemos uma breve introdução. Vou colocar um pouco, hoje a gente trouxe como pauta uma decisão da ANTAQ, né, que teve de um agente de carga específico, somente para ele, não tem um efeito geral, né, para outros também, no qual ele proibiu que esse agente de carga ele tivesse pudesse fazer cobranças com base no termo de responsabilidade, com uma solidariedade junto ao despachante aduaneiro, né, ou a comissária de despachos. Então vamos começar um pouco falando sobre a demurrage. A demurrage nada mais é do que uma penalidade quando você como cliente, um importador ou um exportador, você faz uma cotação com o transportador marítimo ou com um agente de carga. Nessa cotação é estabelecido um free time, qual seja, que você tem que devolver aquele equipamento, né, o container, até uma data específica, né, de acordo com os dias, e passando esses dias de free time, você começa a pagar um valor diário, né, e isso acaba sendo a demurrage. Hoje a demurrage diante do judiciário ela é consolidada, existe jurisprudência e um embasamento muito forte, né, positivo com relação à legalidade da cobrança.
né? O que está se discutindo mesmo é com relação à solidariedade do despachante aduaneiro. Porque que acontece? A demurrage, ela sempre é enviada no ato da contratação, né, pelo importador ou do exportador, e aí você tem um valor de diária que vai ser pago, e aí quando chega essa carga, né, geralmente o armador ou o agente de carga, ele acaba enviando um termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade, me perdoem a intromissão, enviando não, vou colocar de uma forma bem simplória, obrigando as empresas, importadores ou despachantes aduaneiros a assinar. Discordo, discordo, não existe esse meio coercitivo, né? Não existe essa obrigatoriedade, essa coerção, né, que o Fábio colocou, mas enfim, só voltando um pouco. Então o que acontece? Quando chega essa carga, é enviado o termo de responsabilidade, e aí geralmente nesse termo de responsabilidade, o despachante aduaneiro, ele acaba assinando na qualidade de devedor solidário dessa demurrage, né? E então essa decisão da ANTAQ que teve foi exatamente nesse sentido, o qual aquele agente de carga específico não poderia cobrar a demurrage daquela comissária de despacho especificamente. Do despachante. Né? Do despachante. Então é isso. Deixa eu situar só 3 questões importantes que vão nortear a nossa conversa aqui. O que é cofre de carga ou container? Ele tem base legal na Lei 4.907 de 65, onde se falava cofres de carga. Foi revogado pela Lei 6.288/75, que é a Lei do Container, atualmente regido pelo artigo 24 e 26 da Lei 9.611/98, que disciplina o transporte multimodal. Então, a questão do transporte multimodal é outro princípio básico dessa questão da relação do demurrage. Hoje também nós temos 2 conceitos no mercado: transporte unimodal e transporte multimodal. Eu vou ser simplório na explanação disso. O transporte unimodal, ele foi criado pela doutrina e acabou se consolidando nas decisões jurídicas, porque se fez um trabalho muito grande em cima disso. E a doutrina hoje acabou prevalecendo sobre a lei. Eu sei que tem dúvidas sobre isso, mas é o que está vigendo no Brasil. E o transporte unimodal, ele ele determina no seu artigo 3º e ele especifica exatamente o que é transporte multimodal. Então eu vou fazer uma leitura rápida. Além do transporte em si, os serviços de coleta, unitização, desunitização, movimentação, armazenagem e entrega da carga ao destinatário, bem como a realização dos serviços correlatos que forem contratados entre a origem e o destino, inclusive os de consolidação e desconsolidação documental de cargas. O artigo 3º dessa lei é a única base legal do transporte multimodal. Então, no acórdão paradigma que teve no tema 1035, que foi julgado há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de participar no STJ, ele fala em transporte unimodal e não multimodal. Então eu queria passar essa dica, muitos colegas advogados sabem, foi declarado lá, foi determinado pelo STJ que o demurrage é legal, mas ele é legal para transporte unimodal. O multimodal nem foi objeto dessa questão. E foi declarado, foi lavrado que pode ser feita a cobrança do demurrage para transporte unimodal e não para transporte multimodal. O grande problema hoje a nível jurídico é esse. Eu queria também abordar mais 2 questões. O primeiro momento que apareceu o demurrage na nossa legislação foi no Código Comercial em 1850.
Depois nós tivemos, em 1993, uma circular do Banco Central 2393, onde se remetia dinheiro para o exterior sob a denominação de sobreestadia de demurrage e resgate de estadia dispatch money. Desculpem o meu inglês. Posteriormente, em 2013, nós temos até hoje 2 projetos de leis, um parado na Câmara, outro no Senado, onde está se resolvendo essa questão nova do Código Comercial e que estava na mão da senadora que concorreu agora a presidente, a Soraya. Eu até tive no gabinete, procurei ela, procurei seu assessor para poder dar sequência, mas esse projeto do Código Comercial está parado, que é o projeto número 487/2013. E na Câmara dos Deputados é a Lei 1572/11. Então fica a informação legal aí para que a gente possa também pesquisar. E por último, só falando da regulamentação, a primeira entidade e a única que pode disciplinar sobre esse assunto é a ANTAC. E nós tivemos a resolução 4.271 de 2015, que foi lavrada pelo seu Mário Póvia, onde ele fala sobre detention, demurrage e tudo mais. Então, nós não temos hoje uma definição legal de demurrage, da cobrança de demurrage. Nós temos sim uma decisão do STJ que determina que é cabível a cobrança em transporte unimodal. E o único transporte que é regulamentado por lei, que é o multimodal, não se cobra, porque não é base jurídica. Mas enfim, como o Ricardo colocou, existe uma série de controvérsias que a gente agora vai abordar de forma mais prática e mostrar como essa cobrança hoje vem perseguindo importadores e exportadores. Só mais uma coisa, Ricardo, você já complementa. Eu defendi uma empresa há 3 anos atrás que ela foi objeto de cobrança de demurrage por uma situação muito atípica. A empresa, de repente, viu seu nome no Serasa. O Serasa também não tem base legal. Ele acabou sendo introduzido ao nosso ordenamento jurídico pelo lobby, pela força política dos bancos. Não vou entrar na discussão se é legal ou ilegal. Ela teve esse apontamento, não poderia ter o apontamento. Entrou com uma ação contra a empresa e contra o Serasa. Ela não era o importador, ela tinha comprado uma empresa e aquilo virou uma ação de demurrage. Quando eles foram se defender, o agente de carga entrou com uma reconvenção e conseguiu consolidar essa cobrança. Foi esse processo que me levou até o STJ, como eu comentei agora. Então, a força do demurrage, a força dessa cobrança, ela é muito grande. Alguma coisa tem que ser feita. Eu não consigo hoje mais discutir a sua legalidade, eu só consigo discutir os seus efeitos. E hoje, se o Supremo validou agora a cobrança, ou tirar definitivamente a carteira de habilitação e o passaporte dos devedores do demurrage, ou dos devedores no Brasil, imagine o que vai ter de passaporte retido. Mas isso aí são assuntos divergentes. Hoje o que se tem, principalmente no processo civil e no Código Civil, existe uma grande dificuldade de você conseguir meios típicos para você conseguir satisfazer uma execução. É muito difícil, né? Então, assim, tanto que no direito civil a gente brinca, é muito fácil você ganhar, mas levar são outros 500, né? Diferente da justiça do trabalho, que acaba gerando
uma enxurrada de meios de execução que é muito mais fácil da satisfação do crédito, né? No direito civil a gente é muito limitado a alguns meios típicos de execução e muitos magistrados eles acabam não acatando vários meios atípicos, né? E essa questão do Supremo que você colocou é um jeito também de você conseguir satisfazer a execução. Mas enfim, não vou entrar nessa seara porque a gente também tem opiniões diversas. Eu acho sim que deve-se tentar todos os meios legais para você conseguir ter a sua satisfação de execução, até porque se você está numa execução, seja por uma ação de cobrança, depois você está com uma execução provisória, você já teve consolidado aquele título, você já discutiu em primeira e segunda instância e sabe que de fato aquilo ali é devido, né? Então assim, você tem que ter a sua satisfação ali da execução. Mas enfim, não vamos entrar nessa cena. Eu só abordei isso porque já teve decisões do Poder Judiciário, a gente pode depois disponibilizar, retendo retendo o passaporte de um despachante aduaneiro de Santos. Sim, imagino que deve. Eles conseguiram reverter a decisão e aquilo me assustou. Então eu faço essa menção hoje porque aquilo me assustou. É que eu acho que assim, Fábio, a gente tem que pensar num contexto, tá? A gente tem que ver o processo em si. Não adianta a gente querer cobrar, seja de um despachante ou seja de alguém que deva qualquer outra modalidade que não seja demurrage, a gente tem que ver o caso. Uma coisa é o cara dever, sei lá, 50 mil reais e aí ele levar uma vida de rei, né? Você não consegue fazer uma penhora online, ele não tem nada no nome dele, o cara, você vai puxar lá a matrícula do imóvel, ele tem 8 ou 9 imóveis que eram vinculados ao CPF dele e ele passou para outras pessoas. Então assim, você tem que ver todo um contexto, né? Porque muitas vezes, concordo contigo, às vezes uma pessoa está lá ganhando um salário mínimo, deve uma dívida, não tem condição de pagar, mas em outros casos são dívidas que são valores muito mais expressivos e a pessoa vive uma vida muito ostensiva. Mas enfim, vamos voltar porque a gente diverge um pouco, né, sobre esse tema. Mas só voltando um pouco para a nossa discussão, discordo também, a demorragia sim, ela tem os meios legais e estabelecidos. O artigo 3º da Lei 6.288 de 75, ele coloca claramente que o container ele não constitui a embalagem de mercadoria, né? E sim ele é um equipamento, um acessório do veículo transportador. É um equipamento do navio. Do navio, correto? Exatamente, correto. Então eu vou pagar um aluguel, um leasing, uma diária de um equipamento do navio. Porque ele não está ali fisicamente. A demurrage, por que ela foi criada? Para o importador e para o exportador sofrer uma penalidade para não ter que para ele ter que devolver o equipamento o mais rápido possível. Vamos lá, do mundo inteiro. Vamos lá. Agora a questão é o seguinte: o equipamento do navio, o container, a maioria, 80% hoje no nosso comércio exterior, são de portainers, são de navios que... Embarcações... Portainers. Portainers. São de... Portainers não. São de embarcações onde você tem que ter o container para conseguir fazer o transporte. Se o armador não tem o equipamento, ele não consegue oferecer o transporte. Sem oferecer o transporte, ele não ganha, ele está perdendo dinheiro. Então, deixa eu só terminar o raciocínio. Eu sei que você está se coçando para falar, mas enfim. Então, o que acontece? Então, assim, se ele não tem o equipamento para conseguir fazer o transporte, ele está perdendo dinheiro. Então, não é justo com o transportador que ele fique sem o equipamento dele, que é onde ele ganha dinheiro, é o jeito dele de sobrevivência, enquanto está com o importador e exportador. O motivo, Fábio, do porquê não foi devolvido a tempo, não cabe ao transportador, e sim ao importador ou exportador se sentir lesado, sei lá, por exemplo, perante a Receita Federal. Teve uma greve da Receita Federal, não consegui devolver o equipamento. Eu entendo sim que de fato o importador ou o exportador, ele teria um direito de regresso,
em face da Receita Federal ou com quem que tivesse causado aquele prejuízo, né? Então, e só voltando também, você colocou também com relação à questão do multimodal ou modal, atualmente existe hoje... Eu coloquei, só um minuto, porque o acórdão do STJ é claro, Sim, cabe a cobrança de demurrage para transporte unimodal. E sabe por que foi pro STJ e só o todo mundo unimodal? cobra. Mas então, tudo bem, mas você sabe por que foi? Porque mais de 90% é unimodal. Não existe é uma unimodal, modalidade. não tem lei para unimodal. Acho que existe, Fábio. Que é isso, Fábio? Nós estamos num país sem lei? Não, eu estou só fazendo uma abordagem prática. Temos a lei aqui, artigo 3º da lei 9.611/98. Sim, mas enfim. Então, por que foi para o STJ? A gente sabe que as matérias de repercussão são porque tem um volume muito grande e vai até lá. E mais de 90% dos transportes hoje, eles são na modalidade unimodal. É unimodal, né? Então, por isso que eles foram para lá. E outra coisa, só voltando um pouco, né, ao cerne, né, do que a gente estava discutindo, a gente estava colocando uma resolução, uma decisão administrativa da ANTAC, né, e ela é uma norma infralegal, ou seja, ela é abaixo, né, a gente lembrando das aulas de direito, da pirâmide de Kelsen, né, e da disposição das próprias leis, né. Hoje a gente tem o Código Civil, ele tem lá no seu artigo 264 e 265, com relação à responsabilidade solidária, né, onde a pessoa assume a solidariedade daquele instrumento, tá? Então, ele é taxativo, não tem muito o que se discutir. Eu discordo contigo de que, por exemplo, teria que ter uma regulamentação da ANTAC. Então, né? É isso que eu queria te perguntar. Teria que ter uma alteração da legislação. Se tivesse uma alteração na legislação, beleza. A ANTAC tem força hoje para regulamentar essa questão do demurge? Na sua opinião como advogado? Não tem? Não tem. Na minha então, opinião. Quem vai regulamentar? Nós vamos deixar para o Poder Judiciário? Não seria o Judiciário, até porque o Judiciário não tem a condição de legislar. Quem deveria se fazer seriam os nossos deputados, Perfeito. Senadores. Então nós voltamos para o Código Comercial. Seria por lei. Exatamente, concordo contigo. E qual a função da ANTAC mediando essa questão? A ANTAC está ali como um órgão fiscalizador, no qual, se tiver alguma desavença ou algum desacordo comercial entre as partes, ela está ali para, como se fosse uma mediadora ou até fazer autuar com alguma infração, como foi nesse caso específico, né? Ela está ali para isso. Eu não vejo ela como reguladora no sentido de legislar sobre o que é o que. E essa questão do termo? Você, como disse, explicou como um bom argentino que ela fala, olha, tem aqui um termo para você assinar, né? Por gentileza, assina uma confissão de dívida. Como é que a gente fica com essa relação? Eu acho que aí, Fábio, de novo, não é um instrumento obrigatório. Hoje aqui no Brasil você tem 2 jeitos de travar uma mercadoria para ela não ser liberada. Ausência de pagamento de frete e no caso de uma varia grossa. E a apresentação do original do BL ou eventualmente um telex release que venha lá de fora dando autorização do shipper para se liberar essa carga. Então hoje praticamente você tem esses 3 itens no qual você poderia bloquear junto ao Sescomex o mercante para que aquela carga não seja liberada. Fora isso, não existe. Então, vamos só fazer aqui uma rápida pincelada. O BL, ou conhecimento de embarque, que seria o nome correto, ele tem a sua previsão na nossa legislação, no Código Civil, no Regulamento Aduaneiro, ele se equivale a um título de crédito. No passado era comum endossar os conhecimentos de embarque. Hoje a gente tem uma certa resistência pelas fraudes aduaneiras que existem. Sim. Enfim, o bloqueio do BL também é outro assunto, dá um belo podcast, porque como é que você bloqueia pelo computador, né, ou um agente de carga, uma empresa, tem esse poder. O Poder Judiciário também vem revendo isso. Mas a minha questão aqui, Ricardo, é a ANTAC e o termo de responsabilidade. Eu não me sinto à vontade em sugerir aos meus clientes
que assinem esse termo, porque é uma confissão de dívida. Eu estou errado? Assim, não está no sentido de Como que você deve instruir o seu isso? cliente da melhor maneira possível. A grande questão, Fábio, é que assim, hoje a gente está se pegando em um instrumento para ver essa cobrança. O termo de responsabilidade em si, né, que a gente está discutindo aqui, mas tem outras situações. Por exemplo, quando um cliente, um importador ou exportador, ele faz uma cotação, quando ele recebe lá o booking, está lá a diária de demurrage, está lá o free time que ele vai ter. Então existe esse conhecimento. O que eu prego sempre para os meus clientes é que tenha transparência nas cobranças. Agora, ou seja, quando você faz um booking, quando você manda um booking para o seu cliente, ele tem que ter conhecimento de todos a tarifa, as taxas que vão ser aplicadas, e ele está de acordo ou não. Se não estiver, ele vai lá e procura outro transportador ou qualquer coisa que seja. Então, não é só o termo de responsabilidade, tá? Outra coisa também é que a gente sempre pauta para os nossos clientes que as tabelas de demurrage elas sejam publicadas no site, no site do armador, né, ou do transportador, ou do agente de carga, e também no cartório para dar publicidade para esses valores, né, que estão sendo cobrados. Me perdoe já te atrapalhando, mas é importante, você foi bem oportuno. Essa publicidade que é dada pelos cartórios, eu verifiquei também isso em várias decisões. Quem teve essa ideia, quem criou essa norma? Foi o Estado? Foram as companhias marítimas? Da onde nasceu esse procedimento? Esse procedimento foi criado desde que o direito existe. Assim, se você dá publicidade para algo, de fato você não pode se negar que você não teve conhecimento daquilo, entendeu? Mas não é a lei? O que está num cartório, ou você publica lá uma cobrança, o cartório tem essa força? Tem essa fé pública? Não é o cartório em si. O cartório ele tem fé pública, sim, e ele dá a publicidade para aquele ato, entendeu? Então assim, você é uma empresa privada. Legal. Lógico que tem, Fábio. Não, a lei, eu estou falando em lei. Tá, eu coloquei alguns artigos, né, o qual eu entendo que existe a própria Poder Judiciário já o Judiciário, mas tem alguns outros artigos também, tem. E que dá, sim, legitimidade para essa cobrança, né? Então, foi o que eu falei, eu acho que a publicidade, por si só, já no cartório, acho que ela já traz essa questão, porque, de novo, o combinado não sai caro, o que eu sempre prezo. Existe a necessidade de você ter uma transparência. Você, Fábio, pessoa física, quando você vai contratar um serviço ou vai comprar algum produto, você sempre questiona o que está incluso, o que não está incluso, qual que é o valor. Para quê? Para que você, recebendo aquele orçamento, você tenha um discernimento, fazer suas contas, ver se cabe no seu bolso. Se não tiver, você procura um outro prestador de serviços, e é assim que funciona. Direito privado é isso, você não está suscetível a uma entidade que seja pública ou uma autarquia, não, você tem vários concorrentes. Então, assim, existe essa questão de que quando você recebe um orçamento já que está explícito, né, todos os valores, se você não está de acordo, você procura outra empresa. Bom, Ricardo, na minha opinião, a questão do demurrage ainda tem diversos temas, diversos pontos para a gente poder abordar. Eu acho que num futuro podcast aí, nós temos mais propriedade, mais elementos para trazer sobre isso. Agora eu queria te abordar uma situação que, para mim, as entidades de classe, principalmente representativas, não só dos despachantes aduaneiros, como de todos os intervenientes de comércio exterior, são omissas. Inclusive as entidades de classe, associações de empresas, porque permitir que um despachante aduaneiro assine um termo de responsabilidade ou um termo onde ele se responsabiliza pelo pagamento de uma dívida futura de um cliente seu, eu acho isso uma perversidade.
Eu lamento, essa prática ainda está sendo imposta no mercado, independente da gente verificar a boa fé ou a má fé, mas isso tem que mudar. Então a gente tem que torcer para que os sindicatos, federações, de todos os intervenientes, eu acho que é melhor colocar dessa forma, mudem o seu comprometimento com referência a isso, para que o Poder Legislativo e todos os poderes envolvidos aí, inclusive a ANTAC, venham a ter essa atuação mais contundente, mais forte, para preservar a pessoa física. Porque eu não posso me responsabilizar por um container que é de responsabilidade do meu cliente. Não sei a tua opinião. Eu acho que é o que você colocou. Acho que as entidades de classe, elas sempre foram criadas para atuar em nome dos seus clientes. A gente sabe que muitas vezes, quando você tem um CNPJ, talvez de médio ou pequeno porte, você tem um certo receio de ir contra alguma entidade ou algum organismo que é maior que o seu. Então, na verdade, as entidades de classe, elas servem para blindar, de certa forma, né, a empresa ali privada e para bater de frente com quem tem que bater de frente. Então, assim, eu acho que, sim, de fato, se o próprio setor ou o despachante em si, ele se sente lesado nesse sentido, eu acho que ele tem que, sim, procurar a entidade de classe dele para que haja alguma mudança ou qualquer coisa do gênero. Agora, isso daí cabe muito a ele, né? A ele querer provocar, a ele querer fazer essa mudança, né? De novo, só voltando um pouco do que a gente tinha colocado para finalizar, se ele assina, ele acaba se tornando solidário. Então ele, infelizmente, tem que pagar aquela dívida, né? Ele acabou assumindo. Então, vendo pela legalidade, sem aspecto moral nenhum, é taxativo. O Código Civil é taxativo, assinou como solidário, vai ser penalizado sobre aquela assinatura. Mas é o que você colocou, acho que o cerne mesmo é de que se ele se sentiu lesado ou se é uma coisa que venha sendo habitual, talvez ele deveria procurar a entidade de classe dele para tentar resolver da melhor forma possível. Eu atuei em alguns casos que os agentes de carga, armadores, pedem que o termo de responsabilidade seja assinado pela validade de 12 meses. Olha o ponto que nós chegamos. E se você não assina, você não libera seu container. Se você não libera, você não tem a carga. Então, a parte mais frágil, o despachante acaba assinando o container, o termo, para poder garantir o teu sustento, para poder garantir a liberação da carga. Por que o despachante, então, não comunica ao seu cliente e solicita que o cliente dele faça essa assinatura? Pelo receio de perder o cliente e porque o colega vai fazer. O colega dele. E lamentavelmente, na atividade de despachante não existe um código de ética, não existe uma proteção, tanto que a profissão não é nem regulamentada. É uma concessão que a Receita Federal passa, né? Ela outorga. É diferente da profissão do advogado. O advogado perdeu um trabalho ou houve uma quebra de contrato, você pode entrar na justiça e tentar demonstrar que o teu cliente foi o causador desse procedimento e receber seus honorários. Na questão dos despachantes é muito comum, ele tira o seu CPF do radar, do Siscomex e coloca outro no outro dia, ou na mesma hora. Então existe uma fragilidade muito grande. Mas eu não estou aqui para falar da entidade de classe, eu estou querendo apenas contextualizar essa fragilidade do expoente maior, né, do comércio exterior, para mim, que é o único interveniente, que hoje representa 100% das operações, uma, duas empresas acabam fazendo esse procedimento, que é o despachante aduaneiro. É isso, Ricardo. Da minha parte, eu acho que são essas colocações aí das obrigações, da história do demurrage.
Ah, importante, lembrei. As sentenças que eu tive êxito no Poder Judiciário, os juízes escrevem que elas são ilíquidas e certas. Então fica também essa mensagem. Sentenças ilíquidas e certas. Então é uma cobrança vazia. Não vou entrar aqui de novo na nossa discussão que a gente ficou, né, o tempo todo, né, com relação à legalidade. As minhas sentenças já são em outro sentido, né, de que elas são exigíveis sim, são líquidas e certas sim. Tanto é que quando você se executa, você consegue penhorar, né, porque senão não haveria sentido no próprio direito em si. Mas achei bem legal o nosso bate-papo de hoje, né? Acho que foi muito produtivo. A gente sempre tem nossos embates e acho que é um projeto aí que vai dar muito certo. A troca de ideias, sim, comércio exterior é um assunto muito importante. Concordo, e é isso. Então a ideia mesmo do podcast é que nos nossos próximos vídeos a gente traga outras pessoas e outros debatedores do setor também, né, para a gente conseguir discutir um pouco, se aprofundar, ver os pontos de vista, porque acho que o direito, ele na verdade é uma coisa tão maravilhosa que você pode ter a lei ali. Só que você tem as suas interpretações e os seus pontos de vistas, então acho que de fato é muito bonito da gente discutir, né? E acaba vendo um outro ponto de vista do outro. Acrescentar, né? Um olhar para o ponto de vista do outro, né? Enfim, então queria agradecer a todo mundo que assistiu. E nas próximas estaremos aqui de novo com outras pessoas, outros convidados, e muito obrigado. Fica o agradecimento a todos aí também.